Olá, amigos! O canal Espírita do Vale do Mamanguape leva ao ar o programa Nos Passos do Mestre, o Evangelho trazido pelo professor Severino Celestino. É uma alegria muito grande unir os corações e elevar os pensamentos ao alto. Aproveitem e faça também o Evangelho no lar. Jesus fez o primeiro na casa de Simão Pedro. É uma farmácia dentro de casa. Ligue esse vídeo nesse áudio e reúna sua família. Coloque uma jarra d'água, faça uma prece inicial, escute o áudio do Evangelho e depois o próprio grupo familiar pode fazer um comentário, uma reflexão em tudo que foi comentado pelo professor. Muita paz. Boa noite, queridos amigos, meus queridos irmãos, que alegria mais uma vez poder estar com vocês. Damos continuidade ao estudo no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje vamos estudar os itens 5 e 6, cujo título é Os Inimigos Desencarnados. É uma mensagem que vem complementar o que a gente viu no nosso evangelho inicial, pagar o mal com o bem. E Kardec, nesses itens, ele vai trazer considerações muito boas, muito necessárias e indispensáveis para a nossa conduta, para o nosso comportamento, para que nós possamos buscar luzes da libertação, do amor, da fraternidade e da esperança. Ele diz aqui: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. É a lei do progresso e a evolução como consequência natural do conhecimento, da verdade que liberta, como nos orienta Jesus. E Kardec acrescenta ainda: sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo, e ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. E assim cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represália de um inimigo. Se pode então fazer um amigo. Antes e depois da sua morte, isso pode acontecer quando a gente perdoa. Você consegue transformar um inimigo num amigo, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Isso, como diz Kardec aqui com muita propriedade, pelo nosso comportamento, pelo nosso bom procedimento. Não tem que não se curve a uma humildade,
há uma submissão, há um respeito, há um bom tratamento e, acima de tudo, há uma prática de que se perdoou. Pelos maus procedimentos, ele se irrita. E é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Isso acontece todos os dias em nossas vidas, com aqueles que perdoam e com aqueles que não perdoam. Quando você não perdoa alguém, você alimenta qualquer desentendimento, qualquer energia negativa, qualquer ódio, qualquer vingança que possa existir contra você. Mas se você perdoa e age na prática com atitudes daquele que perdoou para com aquele que magoou, feriu ou agrediu, você desarma o opositor. Isso é que é interessante e que na prática realmente acontece. É uma surpresa para aquele que quer humilhar, para aquele que quer agredir, para aquele que quer brigar, quando você não aceita a sua provocação. Você não ignora, mas mostra que não se irritou e perdoou. Kardec coloca o item 6, ou parágrafo seguinte, desse tema, os inimigos desencarnados, dizendo o seguinte: pode-se ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. É engraçada. Por quê? Porque o espírito mau é consequência daquele que viveu no planeta, que é de inferioridade ainda, de expiação e prova, e desencarnou ainda sem a perfeição e com a sua maldade. E nós que estamos nesse planeta com o nosso proceder, que nem sempre é perfeito ou é bom, nós atraímos os espíritos maus. Então é por isso que ele está dizendo que as nossas provas podem ser agravadas ou atenuadas, porque ele diz assim, que as provas ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deves ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-los também da mesma forma para com aqueles que estão no mundo espiritual. Outrora, ou seja, no passado, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas também de conduzi-los ao caminho do bem.
e ainda contribui para nós a salvação, a elevação e a libertação desses espíritos. E é assim, diz Kardec, que a máxima "amai os vossos inimigos" não está circunscrita apenas ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Fantástico essa observação, esse comentário de Kardec, mostrando que a nossa boa conduta anula as forças negativas. Por isso que a prece, nessa circunstância, é de suma importância, porque ela cria uma sintonia com a espiritualidade superior e isola qualquer força negativa de espíritos inferiores que queiram nos atingir, porque eles não vão encontrar o ambiente compatível com a sua inferioridade nem com seus desejos inferiores. Assim, cabe aqui perfeitamente a receita do Evangelho de Jesus: vigiai e orai, para não nos deixar levar pelos espíritos maus ou pelas tendências inferiores. Só através da oração sincera, nascida do coração, desprovida de ódio, de orgulho, de egoísmo, de inveja ou de qualquer outro sentimento inferior, esses pensamentos, essa vigília e essa oração constante faz com que estejamos num plano bem elevado, isolados dessas energias que podem nos fazer cair, fracassar ou até mesmo estagnar a nossa evolução espiritual. Vamos analisar essas observações de Kardec sobre os inimigos desencarnados, que nós podemos não só isolar a sua ação, mas sobretudo auxiliá-los a evoluir com o nosso proceder e com as nossas luzes, nascida dos trabalhos de caridade, de perdão e de amor. Vamos agradecer a Deus mais esta noite, ao Dr. Bezerra, que mais uma vez, renunciando a outros compromissos, outras atividades, se dedica todas as noites, às 22 horas, estar conosco, trazendo as luzes do conforto e do consolo para aqueles nossos irmãos que estão inscritos no grupo da prece e estão passando por dificuldades de todos os graus. Que as bênçãos nascidas da proteção, do carinho e da assistência do nosso querido Dr. Bezerra e toda a sua falange de amor possa estar conosco, meus queridos irmãos do grupo NPM, auxiliando-nos a cada vez mais apertar os laços de fraternidade e de vontade de servir, que todas as noites construímos e dedicamos a energia produzida por esse estudo do Evangelho em benefício daqueles que estão sofrendo nas UTIs, nos hospitais, nos pós-cirúrgicos, nas doenças debilitantes, nos cânceres, nas depressões, nas obsessões, nas ideias suicidas e também daqueles que estão insensíveis, achando que a guerra, a força e a destruição pode fazê-los maior ou fortes. Pelo contrário, peçamos a Jesus que eles despertem no seu ódio, na sua força, na sua vontade de destruir ou de conquistar maiores poderes que são tão passageiros e tão efêmeros, porque as dores virão depois dentro da lei de causa e efeito, que é uma lei universal, que é ela que nivela e realiza a justiça divina. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, mais uma vez permita ao Dr. Bezerra de Menezes fluidificar esta água, derramando sobre ela tudo aquilo que necessitamos para viver melhor. Abençoa nossas famílias, parentes, amigos, colegas de trabalho e todos aqueles
que sintonizam conosco e que convivem de uma forma direta ou indireta nos nossos caminhos. Auxiliar-lhes, Jesus, a sermos para essas pessoas instrumentos da tua paz. Gratidão, Senhor. Permite que tenhamos todos uma noite de repouso, que os nossos espíritos e as nossas almas estejam em tuas mãos durante o sono e que possas devolvê-la renovada na manhã seguinte para começarmos um novo dia, cheio de esperanças e de paz. Fique com Jesus, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se ele assim nos permitir. Muita paz a todos.